Graça e paz, queridas mães do grupo de intercessão, queridos amigos, esta é uma palavra para você que tem pedido a Deus pela vida dos seus filhos e é uma palavra para você que está aguardando algo do Senhor, que pediu algo do Senhor ou você que recebeu aquilo que você estava pedindo. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Ana consagrou ao Senhor aquilo que ela estava pedindo, aquilo que ela estava clamando. Ela dedicou ao Senhor o que havia recebido naquele tempo. O que você tem recebido nesse tempo? O que você recebeu nesse ano? É hora de consagrar ao Senhor aquilo que você estava pedindo e que você recebeu. Foi um ano muito difícil, um ano de muitas tribulações, um ano de surpresas desagradáveis e pode ser que você tenha passado esse ano olhando para as dificuldades, olhando para o vírus, olhando para o isolamento, olhando para tudo aquilo que essa situação trouxe e que nós tivemos que lidar de repente, que nós tivemos que mudar a nossa rotina, mudar a maneira de proceder de uma maneira geral. E talvez você tenha ficado preso nesse tumulto, nessa confusão, nessa tempestade que veio. E foram várias tempestades. Porque quando a gente pensava que estava indo embora, de repente surgia. Ou que as coisas iriam se normalizar, algo novo surge. E foi um ano que nós tivemos que o tempo todo estarmos renovando as nossas forças, estarmos nos esforçando para continuar. E pode ser que todo esse esforço, que todas as dificuldades deixaram você com um foco nas circunstâncias. Deixaram você com foco em tentar resolver, em tentar dar conta de tudo aquilo que foi acontecendo em função de tantas dificuldades nesse ano. Mas vamos parar um pouquinho, faça uma retrospectiva. Com certeza há algo que você recebeu do Senhor nesse tempo. Com certeza, este ano você recebeu alguma coisa do Senhor. Pode ser que você recebeu aquilo que você estava pedindo há muito tempo e passou desapercebido, com tanta confusão, com tantas tempestades. Mas eu quero te lembrar que nós não vivemos de tempestade em tempestade, nós vivemos de glória em glória. E no meio da confusão, sempre o Senhor se manifesta, sempre o Senhor está presente. Eu tenho certeza, é certo que Ele esteve com você, que Ele está com você todo esse período. Então, faça uma análise, faça uma retrospectiva e veja o que foi que você recebeu. É tempo de você dedicar isso ao Senhor, é tempo de você consagrar aquilo que você tem recebido do Senhor para o reino dEle, para a obra dEle, para o avanço do reino de Deus nessa terra. Mas você também pode perguntar e questionar, eu não recebi o que eu estava pedindo, de fato eu não recebi nada do Senhor, eu ainda estou esperando. Se você não recebeu, eu quero ler aqui com você nesse texto que conta essa história de Ana em 1 Samuel, o capítulo 1, no versículo 7 diz assim, o versículo 6 e 7. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Aqui tem um ponto muito importante. Existe aqui uma dificuldade que Ana enfrentava, que era Penina. A Penina provocava Ana o tempo todo porque Ana não podia ter filhos e Penina tinha vários filhos. E Ana sofria muito com isso, ela chorava muito. O texto aqui diz que ela chorava e ficava sem comer.
Quantas vezes você tem ficado sem comer por dificuldades, por coisas que te amarguram, coisas que vêm tirar o seu ânimo, que te deixam sem apetite? Mas sabe, é tempo de você deixar a penina de lado. Deixa a penina de lado. Deixa o sofrimento, deixa a situação de amargura. Depois no versículo 9, diz: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Olha, eu quero destacar aqui, Ana se levantou. Então veja, a Ana, ela sofria as provocações da Penina, mas ela resolveu, ela teve uma atitude de se levantar, ela saiu de perto da Penina. Quantas vezes nós ficamos parados, sentados num lugar de depressão, de tristeza, de angústia, de medo? Hoje é tempo de você se levantar desse lugar. Em nome de Jesus Cristo, saia do lugar de depressão. Não fique sentado nesses lugares de medo, de ansiedade. Quanto nós fomos atacados esse ano por medo, por insegurança, por ansiedade. Mas é hora de se levantar desse lugar. É hora de sair de perto da Penina. É hora de levantar. E olha o que Ana fez. No 10 diz, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se levantar desse lugar. Saia daí, saia da tristeza, saia da depressão. Não fique sentado nesse lugar acomodado. Há pessoas que se acomodam na tristeza, que se acomodam na dificuldade, que se acomodam na escassez. Levante-se. E siga o exemplo de Ana. Ela se levantou e foi orar ao Senhor e diz que ela chorou muito. Talvez seja o que você e eu precisamos fazer nesse tempo. Se você não recebeu aquilo que você precisa, levante-se, deixe a penina de lado e vá orar ao Senhor, vá chorar aos pés dele, vá clamar. Olha o que diz, ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos. Está na hora de você se derramar diante do Senhor dos exércitos. Ana se colocou, se derramou diante dele, do autor da vida, aquele que podia fazer parar a esterilidade de Ana. O Senhor pode fazer parar a esterilidade na sua vida. Sabe, se você não tem gerado nada, se você não tem produzido nada, se você não tem feito nada, é hora de você se derramar diante dele, porque ele é o autor da vida. É ele que sopra a vida e que faz gerar todas as coisas. Tudo que nós geramos, tudo que nós produzimos vem dele, tem que vir dele, pelo sopro de vida do Senhor. Então, o segundo ponto é você clamar ao Senhor, se derramar diante dele. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você é que Ana faz algo extraordinário. Ela dedica aquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Espera, mas ela não recebeu. Mas antes mesmo de Ana receber, ela já oferece a Deus. Olha o que diz o texto no versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará na sua cabeça. Então Ana está pedindo algo ao Senhor, mas ela já oferece. Olha, o que eu estou te pedindo é para o teu reino. Ela tinha uma condição, uma dificuldade, ela vivia numa condição de esterilidade. E o Senhor tem presentes para nós, o Senhor tem bênçãos para nós. Nós somos herdeiros dos céus, somos herdeiros do nosso Pai Celestial. Então Ele tem poder para fazer parar a esterilidade e nos dar uma vida abundante, nos dar uma vida de produtividade. Mas nós precisamos entender
que aquilo que Ele nos dá tem que apenas passar por nós. Nós precisamos oferecer isso ao Senhor. Nós precisamos doar isso para o reino de Deus. E aí tem muitas coisas que a gente pede que nós nem podemos oferecer a Ele. E por isso muitas coisas nós não recebemos. Como diz lá em Tiago, que nós não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, nós pedimos mal. Ana aqui estava pedindo corretamente. Ela queria ter algo, ela era uma mulher e naquele tempo quão importante era gerar uma criança, gerar um filho. E ela queria aquilo, ela desejava, era o sonho de Ana, era o sonho da vida dela. E você também pode pedir coisas ao Senhor, você pode colocar diante do Senhor os seus sonhos, mas esses pedidos, essas dádivas que o Senhor nos dá, os presentes que com os quais Ele nos abençoa, não é para ficar só em você, tem que ser para a transformação, tem que ser para a alegria nossa, mas tem que alcançar outras pessoas. Ana faz essa dedicação, ela oferece antes. Então não peça coisas ao Senhor apenas para o seu prazer, mas peça aquilo que você pode oferecer a Deus. Quantas vezes nós mães ficamos tão focadas em orar pelos nossos filhos de acordo com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com as nossas vontades, com aquilo que nós não podemos fazer ou ser, e a gente projeta neles. Mas e o propósito de Deus? Nós temos que colocar diante do Senhor e oferecer ao Senhor e deixar que Ele faça a vontade dEle, do jeito dEle, de acordo com o propósito dEle. E não só com os filhos, mas tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, tudo aquilo que Ele gera em nós. Nós precisamos ter essa consciência, que é dEle, é para Ele, tudo vem dEle. Ana pediu algo maior, ela pediu para o propósito de Deus. E vamos lembrar que naquele tempo, no capítulo 3 de 1 Samuel, diz que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Havia ali uma crise espiritual. Quando há crise espiritual, todas as outras áreas da nossa vida, elas são afetadas. A sociedade fica afetada se a vida espiritual, se a igreja não está tendo uma importância na sociedade. E assim está o nosso mundo hoje. Há uma grande crise. Nós precisamos pedir, aprender com Ana, pedir ao Senhor algo que vai mudar essa realidade, algo que vai afetar o ambiente, algo que vai transformar a atmosfera, algo que vai mudar a realidade espiritual daqueles que estão ao nosso redor, da nossa cidade, do nosso país. Então, peça ao Senhor algo que você possa oferecer para Ele, algo que você possa dedicar para o avanço do reino de Deus. Se você já recebeu, dedique a Ele, ofereça ao Senhor. Você recebeu, tudo vem dEle, mas tudo é para Ele, então ofereça a Ele. Se você não recebeu, deixe a penina de lado, se levante desse lugar de sofrimento, se derrame na presença do Senhor e agradeça, dedique, consagre aquilo que você está pedindo, porque isso é fé. Quando nós, Senhor, eu consagro a Ti isso que eu estou pedindo, é porque eu já estou visualizando, porque eu já estou nas minhas mãos pela fé, eu já estou recebendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre o seu coração esse desprendimento de gratidão, de oferecer, de dedicação, e que o Senhor atenda os seus pedidos, que você ainda este ano receba aquilo que você tem pedido a Ele. E o reino dele vai ter avanço no reino de Deus na terra por causa de você. Ana foi uma mulher muito importante. Por causa do pedido que Ana fez, nasceu Samuel, que foi o profeta daquele tempo. Você também pode pedir ao Senhor coisas, presentes, que vão mudar
a realidade à sua volta.